Olá pessoal, vamos a mais uma aula de inglês. Esta é a aula de número 11 e nós vamos ver os verbos em inglês no passado. Então, antes disso, eu vou explicar um pouquinho como são os verbos na língua portuguesa, sua referência em inglês, para a gente poder entender. Na língua portuguesa, o passado simples equivale ao pretérito perfeito do modo indicativo, a conjugação dos verbos. Então, para quem não lembra, eu peguei aqui o verbo falar como exemplo, né, algumas características dele aqui. Aqui está o presente, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falas, eles falam. A gente decora isso no primário, né, no ensino fundamental. E nós estamos aqui no modo indicativo, presente, o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, que eu falei que significa os verbos no passado simples, seria eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. E o imperfeito, eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós falavas, eles falavam. Isso é regra geral para todos os verbos regulares em português, tá? O pretérito perfeito termina com ei, aste, ou, amos, astes, aram, o verbo terminado em a, e o imperfeito com ava, avas, ava, avamos, aves, avam. Tá bom? Isso é regra geral. Esse verbo terminado em ar, falar. Peguei aqui agora um verbo terminado em er, beber. Então, a terminação deles é regra geral para todos os verbos terminados em er, tá? Beber, correr, varrer e assim por diante. Então, por exemplo, eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. O pretérito imperfeito termina com ia. Aí vem regra, eu bebia, tu bebias, ele bebia, nós bebíamos, vós bebias, eles bebiam. E o pretérito perfeito termina com i. Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu, nós bebemos, vós bebestes, eles beberam. Qualquer verbo regular que vocês colocarem aqui, terminar com e, tá? Vai ter a mesma terminação, tá bom? Por exemplo, comer. Eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, vós comias, eles comiam. Eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, vós comestes, eles comeram. Então isso é regra geral. Verbos terminados em ir, tá? A mesma coisa. Aqui é a regra deles. Presente, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Pretérito imperfeito, eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. O pretérito perfeito, eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Qualquer verbo que você colocar aqui que terminar com ir, sendo um verbo regular, ele vai seguir essas mesmas terminações, tá bom? Vamos lá. Agora eu coloquei aqui 3 verbos irregulares, tá? Verbo ir, tá? O pretérito perfeito dele. Olha como é irregular. É ir, então eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Totalmente irregular em relação ao verbo no infinitivo. O verbo dar, totalmente irregular, o pretérito perfeito em relação ao infinitivo. Então, eu dei, tu deste, ele deu, nós demos, vós destes, eles deram. O verbo querer, também totalmente irregular, pretérito perfeito em relação ao infinitivo. Eu quis, tu quiseste, ele quis, nós quisemos, vós quisestes, eles quiseram. Uma dica aqui na língua portuguesa é que o verbo querer nunca tem a letra Z, sempre vai ser com S. Beleza? Continuando, geralmente usa-se o pretérito perfeito quando é conhecido quando ocorreu a ação. Isso em inglês, tá? Ele foi ao cinema ontem, olha aqui quando aconteceu a ação. Ela não falou comigo na festa, está aqui quando aconteceu a ação. Nós não fizemos nada disso. Aqui eu já não estou sabendo quando é a ação, né? Então eu não precisaria usar o pretérito perfeito. Eles trabalharam muito na semana passada, aqui já está quando aconteceu a ação, e elas jogaram tênis a manhã toda. A ação aconteceu aqui. Note que cada sentença acima, ou seja, essas sentenças aqui, menciona algo que já aconteceu. Na nossa gramática de língua portuguesa, cada verbo acima, foi, falou, fizemos, trabalharam, jogaram. Cadê? Foi, falou, fizemos, trabalharam, jogaram.
está conjugado no pretérito perfeito. Correto. Quando a frase estiver no passado, mas não mencionar ou indicar quando ocorreu a ação, usa-se o present perfect. Lembrando que em inglês conjuga-se, olha só o present perfect, conjuga-se o verbo ter no presente, mais participe passado do verbo principal. Vamos ao exemplo aqui. Falei com sua irmã. Para nós, isso aqui, esse falei é pretérito perfeito. Em inglês, eu conjugo o verbo ter no presente e o verbo principal, que é o verbo falar, falei, o verbo falar, no particípio passado. Em português seria falado. Então aqui ao pé da letra está: eu tenho falado com sua irmã. Tu tens falado com tua irmã. Ele tem falado com tua irmã. Nós temos falado com sua irmã. Vós tendes falado com sua irmã. Eles têm falado com sua irmã. Tá bom? Mais um exemplo aqui. O português é pretérito perfeito. Encontrei o professor na rua. A inglês tem eu tenho encontrado o professor na rua. I have met the teacher on the street. Aqui se é I have spoken to your sister. Eu não disse quando eu encontrei o professor. Não disse quando eu falei com a sua irmã. Não disse e nem está implícito na frase. Tá? Por isso que eu usei o present perfect e não o passado simples. Ele beijou a garota na esquina. Eu sei o lugar, mas não sei quando. Então, por isso que eu vou usar aqui o present perfect. Então, ele tem beijado a garota na esquina. He has kissed the girl on the corner. He has kissed the girl on the corner. Próximo. Nós achamos o livro na biblioteca. Eu sei o local, mas não sei quando. Então, nós temos achado o livro na biblioteca. We have found the book in the library. We have found the book in the library. A próxima. Ela dançou comigo na festa. Festa é o local. Quando? Não disse quando. Então, ela tem dançado comigo na festa. She has danced with me in the party. She has danced with me in the party. She has danced with me in the party. Próximo. Em inglês, os verbos são divididos em verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles cujas flexões de simple past, que é o passado simples, que equivale ao pretérito perfeito em português, e do past participle, que é o particípio passado, são formadas pelos acréscimos de ed, ied ou d. Deixa eu explicar aqui um pouquinho. Em português, o passado simples, vamos pegar o verbo beijar. Eu beijei, tu beijaste, ele beijou. Nós beijamos, nós beijastes, vocês beijaram. Cada pessoa tem uma terminação diferente. Em inglês é uma terminação só para todos. Se o verbo for regular, eu simplesmente pego o verbo no infinitivo e acrescento ou ed, ou ied, ou d. Quando eu vou acrescentar cada um desses? Vamos ver agora. E o particípio passado, em português funciona assim. Verbos terminados em a, falar. Particípio passado termina em ado. Então, falar, falado. Verbos terminados em er e em ir, o particípio passado termina em ido. Por exemplo, beber, bebido. Comer, comido. Partir, partido. Fugir, fugido. Tá bom? Esse é o particípio passado em português. Em inglês, se o verbo for regular, tanto para o passado simples quanto para o particípio passado, você vai acrescentar um desses três. Tá bom? Então vamos ver os exemplos aqui. O verbo querer. Eu acrescento ed. Tá
bom? Então está aqui o presente que a gente já sabe, é todo mundo igual, só a terceira pessoa do singular que acrescenta S, isso a gente já sabia. Então, I want, you want, he wants, she wants, it wants, we want, you want, they want. O passado simples, que é o simple past, eu simplesmente acrescento ed. Então, I wanted, you wanted, he wanted, she wanted, it wanted, we wanted, you wanted, they wanted. É wanted para todo mundo é igual. Então você não precisa decorar um para cada, igual em português. Eu quis, tu quiseste, ele quis, nós quisemos, vós quisestes, eles quiseram. Tá? Não precisa dessa regrinha para decorar em inglês. Ó, acrescentar ed, porque eu sei que é um verbo regular. O particípio, aqui é passado simples, quis, aqui é particípio passado, querido. Então, eu tenho querido, você tem querido, ele tem querido. É para todo mundo a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou conjugar aqui? O verbo ter. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. E o verbo principal, eu só acrescento ed. I have wanted, you have wanted, he has wanted, she has wanted, it has wanted, we have wanted, you have wanted, they have wanted. Então, o verbo querer, to want, acrescentei ed. Agora o verbo cry, o que vai acontecer? Vamos ver o presente dele, I cry, you cry. Terceira pessoa do singular, eu tiro o y, acrescento ies, he cries, she cries, it cries. E o resto é tudo igual ao infinitivo, we cry, you cry, they cry. Isso no presente. O passado dele, o que eu faço? Eu tiro o y e acrescento ied. Tá vendo aqui que eu falei? E acrescentar ed, no caso eu acrescentei no verbo to want, que termina com a consoante, e ied quando o verbo termina com y e antes desse y tiver uma consoante. Tá bom? Porque se antes desse y tiver uma vogal, aí eu vou acrescentar só ed. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Então, para todo mundo. I cried, you cried, he cried, she cried, it cried, we cried, you cried, they cried. Se fosse, vamos aqui, terminado com y, por exemplo, play, termina com y, mas antes desse y tem o que? Uma vogal. Então eu vou simplesmente acrescentar, cadê? Ed, tá bom? Aqui tem um y, mas antes do y tem uma consoante. Então eu tiro o y, acrescento ied. Quando o verbo termina com y, mas antes do y tem uma vogal, eu deixo o y e acrescento só ed. Tá bom? Para todo mundo. Então fica ed normal. Beleza? Então, posto isso, vamos lá, o particípio passado. Isso aqui vai ser o present perfect, né? A gente está chamando como particípio passado. É a mesma coisa, conjuga o verbo ter e o verbo cry no particípio passado. Então vamos lá. I have cried, you have cried, he has cried, she has cried, it has cried, we have cried, you have cried, they have cried. O próximo verbo, to dance. O presente dele eu só acrescento essa na terceira pessoa do singular. Então, I dance, you dance, you dance, I dance, you dance, he dances, she dances, it dances, we dance, you dance, they dance. O passado dele eu só acrescento de. Por que eu só acrescento de? Lembra a nossa regra aqui? Vamos voltar. Ed, ied ou de. Nós já vimos por ed, já vimos por ied, agora o de. Quando que eu acrescento só de? Quando o verbo já termina em e. Tá bom? Daqui 10. Se o verbo é regular e termina em e, o passado dele eu acrescento apenas de. Então está aqui nosso exemplo. I danced, you danced, he danced, she danced, it danced, we danced, you danced, they danced. Para todo mundo igual. Tanto no passado simples quanto no particípio passado. Que eu só vou conjugar o verbo ter e o verbo principal eu só acrescento de. I have danced, you have danced, he has danced, she has danced, it has danced, we have danced, you have danced, they have danced. Ok, pessoal? Posto isso, vamos aos números. Do 100 ao 110.
Então 100 é 100, e pode ser também, lembre-se, eu falei para vocês, se vocês lembram, pode ser 100, ok? Então 100 ou 100, tanto faz, ok? Vamos lá, 101, 101, 102, 102, 103, 103, 104, 104, 105, 105, 106, 106, 107, 107, 108, 108, 109, 109, 110, 110 ou 110. Qualquer um desses daqui, pode trocar 100 por 100. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa 11ª aula. Muito obrigado e até a próxima.